Gente, voltamos a falar sobre o 1 Coríntios, capítulo 13. Estamos na parte final já e queremos, segunda-feira, começar uma nova fase, um novo tema para estas meditações diárias. Lembra que ontem eu falei sobre o espelho, aquilo que Paulo estava dizendo, agora a gente vê obscuramente, eu disse que era uma espécie de enigma. Lá na cidade de Corinto era famosa por fazer esses espelhos. Por isso que Paulo usa essa figura contextualizada da sua cidade, ou da cidade para a qual ele escrevia, para dar a sua mensagem. Ele contextualiza a questão até de profissional, de emprego, de trabalho em Corinto, que trabalhava muito com esse tipo de pedra que era espelho. Então ele dá a entender ao seu auditório, ou aos seus destinatários, o que ele queria falar. Ele diz o seguinte: porque agora vemos como que em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Então eu vou ser conhecido como eu conheço. Ou eu conheço como eu sou conhecido. Olha que interessante Paulo está falando, porque a gente não tem condição de conhecer a Deus do jeito que somos, em parte. Maduros, adultos, só. Se nós não tivermos uma percepção perfeita, uma visão cristalina, nós não, mesmo que Jesus esteja perto da gente, a gente não vai conseguir vê-lo como ele é, porque a nossa visão é limitada. Vocês se lembram dos dois discípulos no caminho de Emaús, como Jesus estava andando com eles? E mesmo assim Jesus mostrou-se claramente, eles não reconheceram, só o reconheceram quando ele partiu o pão e ele desapareceu. Olha, Paulo está dizendo, nós conhecemos agora só como espelho, então nós o veremos face a face. Sabe quem a gente vai ver? O próprio Senhor Jesus, na sua glória, no seu esplendor, no seu brilho, na sua aurifulgência, porque se nós olharmos com os nossos olhos, aquela luz vai nos cegar, o nosso corpo vai diluir, vai esboroar, vai se extinguir. Então nós precisamos chegar ao estado de perfeição para que enxerguemos e possamos enxergar a luz da glória. Deus também se manifestava antigamente de uma forma assim simbólica, mas muito parecida com isso, como Paulo está falando. Ele fala que Moisés falava com ele face a face. Interessante isso, quando Números fala isso, capítulo 12, versículo 8, e o pessoal lá fora ficava encantado com vendo a Shekinah, a luz, né? A glória chegando ali naquela tenda e Deus falando face a face com Moisés. Claro que ele não tinha uma aparência física, aparecia só a luz. Nós não vamos ver só a luz, nós vamos tocar em Jesus. Nós vamos ver um brilho maior do que aquele do Antigo Testamento, porque aquilo se desfez. E o brilho com Cristo é para sempre. Por que a gente pode vê-lo lá e aqui não? Porque a nossa natureza ainda é perfeita. É imperfeita. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que nós seremos co-participantes da natureza divina. Participar com Jesus da natureza divina. Pedro chama isso de bênçãos indescritíveis, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Então, através dessa nova natureza divina, iremos enxergar o divino. É quando ele enxertará em nós a plenitude dessa natureza que já começou aqui, quando o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, quando nos entregamos a Cristo, quando a nossa vida foi transformada e nós começamos ali então a ter lampejos da face de Jesus, lampejos, mas lá não, eu vou vê-lo como ele é. Olha, lá eu vou ver muitos amigos, certamente, meus pais, pessoas que eu amava tanto, mas primeiro eu quero ver a face de Jesus. Olha que Paulo está dizendo aqui, porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Que coisa extraordinária a experiência que a gente vai conhecê-lo como ele nos conhece. Já notaram a profundidade disso? Só com essa nova natureza implantada e em plenitude lá é que vamos ver e poder vê-lo face a face, tocá-lo sem morrer,
vê-lo sem ficar cego, falar com ele sem se emudecer. É coisa extraordinária o que Paulo está falando aqui. Aquele que anda em amor, um dia conhecerá a plenitude de todo amor, de todo ágape que está no Senhor Jesus Cristo. Lindo, né? Que Deus nos abençoe e que seja esse grande sonho nosso, vê-lo um dia lá, face a face. Até lá! Foi legal falar com vocês sobre esse tema muito empolgante.